Comecei a gravar aqui. E é isso, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um dia, mais um estudo do Cronos. Hoje é a parte 2 do nosso estudo que tivemos na semana passada, que ficou muito comprido, né? É a primeira vez que eu divido em duas partes. Mas hoje é a parte 2 sobre o nosso estudo das duas testemunhas. É um assunto que é muito complexo, um assunto muito polêmico na igreja. Afinal, quem são estes dois profetas que são mortos, né, pelo anticristo no tempo do fim, e aonde eles morrem, por que eles morrem? A gente abordou todos esses assuntos na última aula. A gente chegou na conclusão muito óbvia que sim, né, são dois profetas, não representa o Antigo Testamento e o Novo Testamento, isso é heresia, não representa o Espírito e o Pai, não representa a lei, não representa somente as igrejas, embora a gente também tenha abordado o fato que as igrejas, a de Filadélfia e Esmirna, estão também aqui nesse texto escondidas, né, como aqueles dois candelabros, da mesma maneira como as duas testemunhas são os dois candelabros. Mas a conclusão que a gente teve é que as duas testemunhas não são as duas igrejas, mas são dois profetas que representam as duas igrejas. Né? Essa é a conclusão mais lógica, mais coerente para esse texto. Aqui estamos falando de dois profetas. Concluímos também, né, só fazendo aquela lembrança, assim, se vocês verem aqui na minha tela que eu estou compartilhando aqui, que elas são chamadas no momento de trevas do mundo, que está todo mundo muito feliz, que os cidadãos do mundo estão em êxtase, estão felizes, estão comemorando, mas elas são chamadas para chorar e lamentar, para fazer o oposto do que o mundo está fazendo. E por que isso? Porque os gentios estão no templo de Jerusalém, algo que é estranho, considerando que não podem fazer isso, né? Nem os judeus podem. O templo é dado somente aos sacerdotes, quanto mais aos gentios, que não tem nada na antiga aliança, não estão dentro da antiga aliança. Né? Os gentios, nós, do Brasil, Estados Unidos, China, estamos hoje em Israel graças à nova aliança, mas na antiga estávamos fora. Esses aqui aparentemente estão numa espécie de aliança maldita, encarnada de Satanás, que é como a gente disse que em Daniel 9 está escrito, e ele confirmará a aliança, né? Um falso Cristo, né? Alguém que se põe no lugar de Cristo e confirma a aliança de Moisés com o povo judeu. Essas são as coisas que a gente falou no último estudo, tá? Só que a dúvida ficou, beleza, eles morrem em Jerusalém porque afrontam o anticristo, trazem praga ao mundo, fazem o céu parar, a chuva, a água se mudar para vermelho, né, que nem Moisés fez, se mudar para sangue, e atormentam o mundo inteiro com as suas pragas, porque o mundo está em pecado gravíssimo. Né? E mostramos também que esses profetas não são como profetas do Novo Testamento, que simplesmente estão profetizando, mas são profetas mais semelhantes a lá Antigo Testamento, porque são profetas que são chamados para profetizar em tempo de muito pecado, algo que é específico no Antigo Testamento, né? Algo que é muito comum desde Moisés até Zacarias, Malaquias, até os últimos. Os profetas são levantados em momentos de trevas, nunca de luz, porque não são necessários em tempos de luz. E aí a gente percebe quão grandes trevas o mundo está para precisarem aparecer esses dois profetas, né? Porque desde Zacarias, desde Cristo, desde Malaquias, não houve profetas como eles, né? E aqui a gente já começa a fazer a transição de quem seriam essas duas testemunhas, né? E a primeira coisa que a gente só vai definir aqui é que também não são profetas normais. Né? Porque no Novo Testamento nós sabemos que entre os dons há o dom da profecia. Temos algum exemplo na Bíblia, como Atos, em que profetas apareceram para profetizar que haveria uma fome, e que outros foram levantados para ajudar na inscrição das Escrituras, na inspiração. Não são profetas desse tipo. Né? Ou seja, estamos procurando por duas pessoas com muito poder. Então hoje, na verdade, eu vou dar algumas interpretações clássicas, tá, do que a igreja acredita ser. Eu vou dar e comparar elas, mostrar que algumas provavelmente estão erradas, e eu vou deixar aqui a minha opinião, tá? Mas eu acho que
vai ser mais rápido do que a gente pensa. Bom, pessoal, começando, historicamente, a igreja sempre acreditou que esses dois profetas, né, essas duas oliveiras e dois candelabros, são Enoque e Elias. Alguém se arrisca de dizer por quê? Alguém aqui tem um palpite de por quê os pais da igreja, por exemplo, todos defendiam isso? Nem imagino. Eu posso imaginar que seja pelo facto de eles não morrerem, não passarem pela morte. É isso aí, Lilian. Isso, eu ia falar a mesma coisa. Isso. Eu acho que o único que não sabe disso aqui é o Igor, porque ele está se convertendo agora. Mas na Bíblia a gente tem dois homens que foram arrebatados e não morreram, não passaram pela morte. Enoque e Elias. Especificamente eles dois. Eu só vou voltar aqui para Gênesis, né? Enoque. Vamos lá. Só mostrar essa passagem aqui. Se a internet permitir. Tem dois Enoques na Bíblia, mas a gente está falando do Enoque que vem depois de Jared. Né? Enoque viveu 365 anos. Ó, vamos lá. Até Matusalém. Peraí. Vamos lá. Cadê? Aqui. Próximo versículo. Em Gênesis, quem tiver a Bíblia quiser ler, né? Gênesis capítulo 5, versículo 23, está escrito: toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Curiosamente, a gente também sabe, graças ao livro de Judas, aliás, não graças somente ao livro de Judas, né? Mas também ao livro de Judas, quem sabe contar sabia disso antes, que Enoque era o sétimo a partir de Adão. Né? Ou seja, eu já vou concluir o raciocínio, vocês já vão entender. Ele viveu 365 anos e, contando as gerações, ele foi o sétimo. E por que Judas comenta sobre isso? E por que eu acho importante que ele viveu 365 anos? Considerando o peso simbólico do livro de Gênesis, né? E como aquele livro, principalmente nos primeiros, diria que capítulos, até os primeiros 10 capítulos talvez, tá cheio de símbolo e sombra, cheio de mistério ali. Pô, até Jesus é citado ali, né? Escondido, a pele, o cordeiro, a expiação, tá tudo muito envolvido. A gente vê que Enoque foi uma pessoa que viveu exatamente o número de dias que possui um ano, 365. E também foi o sétimo, que é considerado na Bíblia o número da perfeição de um templo, de um ciclo, né? Assim como Deus fez o mundo em 7 dias, né? No sétimo, na verdade, ele descansou. Enoque assemelha-se ao homem perfeito. E dessa mesma maneira, está escrito no versículo 24, de que por conta desses traços que provavelmente tinha, Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Como está escrito também em Hebreus capítulo 11, que Paulo vem e cita esse evento, né, falando da nuvem de testemunhas que estão diante de nós. Né? Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, visto que antes de ter sido arrebatado havia recebido o testemunho que tinha agradado a Deus. Ou seja, pessoal, para não perder muito tempo somente com Enoque. Enoque era um cara top em tudo. Ele possuiu uma comunhão com Deus espetacular, diferente, única, excepcional. A ponto de que, por conta dessa comunhão, que também partia da graça, afinal Deus escolheu que Enoque fosse quem ele foi, né? Não por conta de seus méritos, mas por conta da graça de Deus que foi derramada sobre a vida de Enoque, ele foi arrebatado. O sétimo e homem perfeito da Bíblia foi arrebatado. Por conta disso, muitos enxergam que Enoque, porque não morreu, precisa voltar para a terra para morrer. Né? Precisa voltar para a terra para morrer, porque ele não morreu. Né? As pessoas que dizem isso, elas se baseiam nesse versículo aqui. Ó. Eu vou tentar escrever. Porque eu esqueci agora o versículo. Se alguém me lembrar, é algo que diz assim: porque ao homem é dado a oportunidade de viver e depois morrer, e juízo.
Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Isso. 9:27. Perfeito, Adriano. Vamos lá. Hebreus 9:27. Eu vou mostrar qual é o problema desse argumento, mas primeiramente, vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem será que escreveu o livro de Hebreus? Vamos lá, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício em uma única vez. O que acontece? Algumas pessoas concluem que por conta disso aqui, os homens precisam morrer especificamente somente uma vez. Mas precisam morrer uma vez, né? Então, se Enoque fugiu sem morrer, ele tem que voltar. Né? Esse é o argumento principal das pessoas que citam Enoque. E entre elas, nós temos os pais da igreja. Por exemplo, Irineu acreditava nisso, Hipólito também acreditava nisso. Se eu não me engano, Tertuliano também defendia essa ideia. Os pais da igreja, né, os cristãos do início, que o Luiz está sempre ensinando, possuíam essa ideia de que Enoque, por não ter morrido, deveria voltar para a terra, confrontar o anticristo para morrer. Infelizmente, eu não consegui encontrar aqui esse texto na internet. Eu só consegui algumas situações. Né? Tá tudo em inglês também, não vai adiantar tentar traduzir tudo. Mas, no geral, os cristãos até Agostinho, que estudavam bastante sobre isso, todos iam para essa tendência de Enoque e Elias, né? Por conta desse fator específico, que se ele não morreu, ele tem que voltar para morrer, né? Primeiro problema disso, de usar isso como argumento, pessoal, isso não é sempre verdade. A gente sabe que quando Jesus voltar, muitos serão arrebatados. Se isso fosse verdade, então todos esses tem que voltar para morrer de novo. Teriam que voltar para morrer de novo. Isso não acontece, porque esses que são arrebatados, eles já logo recebem um corpo glorificado, em que a morte não mais habita. Então, esse argumento, nisso ele já leva uma espadada, já perdeu o braço e a perna nesse argumento, né? Porque a mentira tem perna curta. Esse já está quebrado, só de falar isso, na minha opinião. Porque não é assim que esse texto seria naturalmente lido. Até porque nós temos exceções na Bíblia. Nós sabemos de muitos que foram ressurretos e depois morreram. Por exemplo, Lázaro. Lázaro morreu 2 vezes. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele foi lá e depois morreu, gente. Ele vai ressuscitar 2 vezes. Eu acho que utilizar esse versículo de certa forma, é tirar o texto muito mesmo fora do seu contexto. A única coisa que o escritor ou escritora daqui de Hebreus quis dizer é que, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá a segunda vez, não mais para eximir pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. A ideia é utilizar dessa ideia bíblica para expor um princípio de salvação e da segunda vinda de Cristo. Não necessariamente algo metódico em relação a todas as pessoas que já se apresentaram na Terra. Até porque, uma coisa que a gente percebe, e eu estava conversando disso com o Igor agora mais cedo, é que Deus tem exceções. Às vezes na Bíblia nós vemos exceções. Nem todos vão morrer uma só vez, alguns vão morrer 2. Nem todos vão ressuscitar uma só vez, alguns vão ressuscitar 2. Aliás, nem todos vão ressuscitar. Aqueles que estarão junto com Cristo até o último momento nem vão ressuscitar, não vão nem provar a morte. Então, pegar desse versículo e fazer isso é simplesmente não pegar o contexto geral, que é a maioria dos homens, de fato, morre uma vez e depois disso esperam o juízo, né? A última ressurreição, a ressurreição para os mortos, né? Como está escrito em Apocalipse. Então, isso não é necessariamente uma verdade bíblica. Eu acredito que esse é um argumento fraco e não satisfaz. Até porque a gente entra no segundo ponto. Se esse é o único ponto que defende Enoque voltar, a gente entra no segundo ponto contra, né? O primeiro ponto sendo o fato de que isso é uma exceção. O texto não necessariamente quer dizer isso. Segundo ponto, por que Enoque voltaria?
Querendo ou não, Enoque foi o homem que viveu, acho que há mais, eu não sei a matemática exata, mas foi cerca de 6 mil anos atrás. Mais de 5 mil, né? Não sei quantos, 5 mil e pouco. Por que Enoque voltaria em 2000 não sei quanto? Não sei que dia isso vai acontecer, mas voltaria depois de tanto tempo para a santa cidade, que na verdade se torna a grande cidade, né? A cidade que morrem as testemunhas. Para que Enoque voltaria e confrontaria os habitantes do mundo? Porque Enoque seria escolhido para isso, ele provavelmente não entenderia o idioma, não entenderia as roupas das pessoas, não entenderia o que é um templo, não entenderia o que é aliança, quem são as pessoas que ele está confrontando. Você até pode falar, mas Enoque está no céu assistindo tudo, né? Ao mesmo tempo que você pode dizer isso, fica complexo, porque a gente não sabe até onde a pessoa possui conhecimento no céu e até onde ela recebe esse conhecimento adicionado. Ela pode, através desse conhecimento, voltar para as pessoas e alertá-las. Esse argumento não é tão forte quanto o primeiro, mas é no mínimo estranho esperar Enoque voltar, considerando que ele não foi citado mais em nenhum momento na Bíblia, senão como um exemplo de uma pessoa justa. Você teria que mostrar por que Enoque entraria em luto contra os habitantes do mundo e confrontaria o anticristo. O que Enoque teria? Né? Fala, Luigi. Tem um ponto que eu acho interessante. Acho que não responde Enoque, mas talvez responda Elias. Eu sei que está acelerando um pouquinho, mas é só porque eu acho que é algo que conecta com essa parte dos pais. Beleza. E eu acho interessante de comentar. Eu estava dando uma olhada e eu descobri isso há um tempo atrás. Tem uma tradição entre os judeus de que Elias está presente espiritualmente em toda circuncisão. Sim, Tanto que eles têm uma cadeira separada que ninguém pode sentar. Sim. Que é a cadeira de Elias. Exato. Daí eu tava dando uma olhada na visão que os pais tinham sobre isso, e eles não falam exatamente sobre essa questão da presença de Elias. Mas, pelo que eu entendi, a visão deles é que poderia ser, muito provavelmente, ou Elias e Moisés. Sim, pera um pouquinho, Luigi. Calma aí. Eu já vou tocar nessa parada de Elias. Elias já é um caso muito diferente, já é bem diferente. Estou só pegando Enoque mesmo. O problema com Enoque. Depois eu continuo. Isso, os argumentos com Elias são muito diferentes. Mas, de fato, isso que você falou, eu vou comentar, porque é verdade. Tá? Mas, só voltando um pouco para Enoque, pessoal, rapidamente. A gente não possui um argumento bíblico de Gênesis e Apocalipse que aponte pela necessidade de Enoque voltar, ou sequer aponte para a importância de Enoque para o povo judeu. Essas duas testemunhas, elas são descritas como candelabros. Isso é um símbolo especificamente judaico, né? Que depois a igreja também passa a ser inserido, né? Na nova aliança. Ficaria mais estranho ainda a gente encontrar Enoque nesse contexto. Enoque nunca esteve diante de um templo, nunca esteve diante da tribo de Judá ou de Israel. Enoque é antes de Éber, que provavelmente foi o fundador dos hebreus. É antes de muito disso aí. Então é como se voltasse do nada Melquisedeque, não, é como se voltasse Matusalém, é como se voltasse gente que é muito antes de Abraão, gente que é antes de Noé. Se pensar em Noé voltar já é absurdo, Enoque é muito mais. A gente está falando de um cara, isso não é um preconceito contra Enoque, mas que talvez não saiba, não vai entender o que é um carro, uma pedra, sei lá, um celular, vai achar que o celular é uma pedra. Então, assim, mas ele tem um conhecimento e tal, mas ele não viveu essas coisas. Então, se a gente olha por esse lado um pouco mais de propósito, de função, fica um pouco difícil de defender Enoque voltar. O único argumento mesmo para Enoque estar aqui é o fato de que ele não morreu. Então, se ele não morreu, ele precisa voltar. Mas como a gente mostrou, isso é facilmente refutado com aqueles que serão arrebatados quando Jesus voltar e não vão voltar para morrer, né? Só quero deixar claro porque a maioria da igreja atualmente não acredita mais na ideia de Enoque, mesmo que os pais por muito tempo tenham defendido. Eu só quero citar também mais uma coisa. Uma outra razão de Enoque ser muito citado como as duas testemunhas é o fato do livro apócrifo de Enoque, que os pais da igreja liam na época. E por conta das revelações escatológicas daquele livro, ou seja, o livro não só ele não está na Bíblia, como ele também fala do tempo do fim, algumas pessoas tiravam algumas verdades daquele livro, se é que são verdades, que aparentemente apontavam para Enoque voltar. Né? Eu já li o livro, a propósito, não acho que é inspirado, mas
não encontrei nada, nem mesmo no apócrifo que justificasse a volta de Enoque. Mesmo no apócrifo, não tem nada dentro lá contido que aponte para Enoque voltar. Mesmo no livro que aparentemente, né, de acordo com eles, ele mesmo teria sido escrito. Lembrando que a gente não acredita nesse livro. Né? Então, realmente, aqui eu acho que os pais da igreja eles entenderam talvez o espírito da coisa, mas foram muito dogmáticos em relação a um versículo, que é no caso, como o Adriano falou aí, Hebreus 9, 27. Se a gente esquecer Hebreus 9, 27, na verdade eu acho que nem sequer pensariam em Enoque. Não é uma leitura natural do texto. Tá? E agora, só vou parar na verdade aqui rapidinho. Alguém tem dúvida, pessoal, antes de entrar em Elias e de entrar em outros? Alguém ficou com alguma dúvida sobre Enoque especificamente? Mano, eu tenho uma dúvida. Manda. Não sei se tem muito a ver, mas de acordo com o que você falou, por que o livro de Enoque não foi incluso na Bíblia? Né? Se eu não me engano, foi no Conselho de Nicéia, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, eu não sei se eu falei certo também. Mas foi assim? Como é que Pô, cara, funcionou essa escolha? essa dúvida aí, cara, é muito complicada. Eu vou ter que deixar essa para uma próxima sala, cara. Porque aqui a gente não Top, vai. beleza. Vai ter uma call só sobre cânone depois. Então a gente pode falar do Top, Enoch também. É nessa que a gente vai falar de Enoque, então. Tá? É nessa. perfeito, Eu só perfeito. queria, porém, colocar minha opinião aqui. Eu acho que ninguém vai escandalizar. Eu acho, e eu espero que ninguém se escandalize, que talvez nem tudo de Enoque seja de fato humano. Talvez parte daquele texto ali seja assim inspirado. Mas porque o tempo passou e a gente perdeu a preservação do texto, a preservação natural, mesmo que tenha algum conteúdo inspirado ali, ou algum texto, ou alguma profecia, ou alguma coisa, eu acho que seria um salto muito grande de justificar a sua entrada no cano. Porque a maioria hoje dos historiadores e daqueles que criticam o texto de Enoque já concluíram que muitos autores passaram naquele texto. Principalmente segundo Enoque, terceiro Enoque, quarto Enoque. Ali então é claríssimo, né? Então, eu acho legal a gente deixar isso para a próxima call e tal sobre esse assunto aí. Mas de início, pessoal, eu já adianto que mesmo que tivesse aparecido alguma coisa ali, a gente não sabe se o texto que a gente lê é de fato o texto que eles leram na época deles, né? Como Judas citou Enoque, se eu não me engano. Não sei, eu acho que Pedro também. Mas nada que justificasse a sua entrada, tá? Mas a gente conversa disso para um outro assunto. Excelente dúvida aí, pô, excelente. Até já conversamos disso há muito Beleza, tempo beleza. atrás. Já chegamos a conversar disso há muito tempo atrás num debate aí, não sei se o pessoal se lembra, mas acho que essa é melhor a gente deixar para uma próxima. Mas excelente, excelente Um assunto contribuição. completo, né? É muito complexo. Esse aí vai longe, cara. Esse vai longe. A Mas, Top, citação top. de Tertuliano, só um segundinho, eu coloquei aí na aba futuro para quem quiser ler depois sobre esse bagulho de Enoch. perfeito, perfeito. Mas, pessoal, então, né, excluindo o que não é possível, a gente tem o que é provável. É assim que funcionam as coisas. A respeito de Enoch, a gente já vê que de fato não encaixa, é mais fácil ignorá-lo do que acreditar que ele está aqui. É improvável, é implausível, e a única coisa que defende de fato a sua existência aqui é um versículo mal aplicado, num contexto mal aplicado, que pode ser facilmente refutado, que é Hebreus 9, 27. Né? Enoque não fez nenhum desses milagres escritos aqui, então seria estranho o texto estar apontando para ele. Olhando através da exegese, né, e tentando tirar do texto para fora se o texto apresenta uma possível identificação, a gente tem sim a interpretação que é mais homogênea hoje em dia na igreja, que essas duas testemunhas representam Moisés e Elias. Né? E é sobre essa que eu vou conversar um pouco mais. Eu acredito que essa é muito, mas muito mais provável. Né? Primeiramente, pessoal, para quem não sabe, a Bíblia tem um mistério muito grande, tanto com Elias e Moisés. Elias, entre os profetas, é aquele que representa o espírito dos profetas. E Moisés, entre todos os líderes que o povo judeu, é aquele que representa por si só a lei. Então, naquela passagem, por exemplo, do Monte da Transfiguração, que Cristo se apresenta diante do povo, e ele diz que o reino de Deus viria e tal, e logo após alguns dias as pessoas sobem ao Monte da Transfiguração. Pedro, né, se eu não me engano, ele se assusta e ele percebe
que ao lado de Cristo transfigurado, glorificado, aparecem Moisés e Elias, né? Essa passagem ela aponta para uma coisa. O significado é que tanto a lei, Moisés, quanto a profecia, Elias, apontam para o Cristo, apontam para o Messias. Cristo é aquele que a lei aponta, Cristo é aquele que os profetas apontam. Isso é uma leitura simples, clara e coerente do texto que possui mas tanta passagem para defender essa ideia que eu não vou nem tocar em todas, né? Mas eu só quero mostrar uma aqui muito boa e que essa aqui é uma das minhas favoritas. Finalzinho do livro de Malaquias. Se não me engano, acho que é o capítulo 4. Né? Vamos lá. Falando sobre o dia do Senhor. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e os que cometem iniquidade, impiedade, aliás, serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei. O diz o Senhor dos Exércitos, né? Claro que estamos falando do dia do Senhor. Esse dia é o dia de julgamento, tá bom, pessoal? Não é um dia aleatório. É aquele dia que a gente já conversou bastante, que inclusive aparece, acho que em Apocalipse... Apocalipse 6 ou Apocalipse 7, agora eu não me lembro. Mas, olha só esse detalhe. Jesus ainda não tinha aparecido aqui. Esse é o último livro das Escrituras antes do Novo Testamento. Esse é o último capítulo. Se a gente for para uma setinha da direita aqui, eu acho que cai em Mateus. É isso mesmo. Já cai no Novo Testamento, falando sobre Cristo. Então a gente tem aquele famoso silêncio profético, né? Que durou aproximadamente, acho que 400 anos, se eu não me engano. Um momento em que Deus não levantou profetas nem ninguém. E diante desse silêncio, foi dada uma promessa, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, quem? O profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pessoal, eu só vou dar aqui a exegese, a leitura natural. Povo judeu esperando redenção, esperança messiânica. O profeta Malaquias alerta o povo. Lembre-se da lei de Moisés. Ele não falou que vai enviar Moisés, ele falou sobre a lei. Lembre da lei. Mas eu vou enviar sim o profeta Elias, antes do grande e terrível. Ele não disse quando, ele disse antes. 1 ano, 1 dia, 2 anos, 3 anos e meio, 400 anos, 2.000 anos. Ele falou antes, né? Antes que venha o grande e terrível dia. Imediatamente antes. Né? A leitura que a maioria dos judeus tem desse texto, imediatamente, né? Elisha, eu acho que eles falam, né? Antes de Moshiach, que é o Messias. Eles acreditam, então, os judeus, por conta disso, que antes de aparecer o Messias, Elias vem antes. Antes do Messias vem o profeta, né? Diante do Cristo vem o profeta, né? Também a gente sabe que diante do anticristo vai vir o falso, né? Que a gente já começa a fazer a primeira conexão que a gente nem ainda está trabalhando, que é Apocalipse 13. Mas a gente vê que tem uma conexão muito séria aqui, né? O novo Moisés é o Cristo. Cristo é o novo líder. Só que esse líder ele também faz parte da profecia, né? Mas especificamente Deus manda um profeta para testificar sobre esse Cristo, né? Que estava vindo, né? Antes do dia do Senhor. Então algumas pessoas elas defendem o seguinte, cara, Moisés então vai vir, Elias então vai vir, porque está escrito. Mas pessoal, eu quero que vocês percebam que de acordo com Malaquias capítulo 4, não é dito que Moisés vem.
Aliás, se você conversar com qualquer judeu, nenhum deles acredita nisso. O que acontece? Muitos, na história da igreja, como eu falei, acreditavam na vinda de Elias e de Enoque, né? Como Enoque, de fato, é difícil, não encaixa, se a gente parar para pensar, abre um espaço. Enoque tem que sair. Então, quem que pode entrar? Outro que aponte para Cristo. E aí a gente vem naquele princípio ali, se Enoque vem, quer dizer, se Elias vem e ele representa a lei, quer dizer, os profetas, então Moisés vem e representa a lei. O problema desse argumento, pessoal, exegeticamente, o texto não nos diz nada. O texto não deixa claro que Moisés vem. Como eu acabei de dizer, ninguém entre os judeus ultra-ortodoxos acredita na vinda de Moisés antes do Moshiach ou de nada. É dito que Moisés morreu e morreu. E está lá. Não vai voltar. Certo? Não está nem escrito que ele volta. Nada. Na tradição, na Talmud, eles não têm isso. Eles acreditam que vai vir um novo Moisés, um melhorado, né? Que seria o Moshiach. Que a gente sabe que não é bem assim, ele já veio. O problema é que, como eu mostrei, Moisés não está explicitamente. Agora sim, a gente tem Elias explicitamente vindo. E como disse aí o Luigi, né, um ponto que eu queria apontar muito legal. Eles têm uma antecipação tão grande que sim, eles acreditam que o espírito de Elias já está presente. Isso já desde antigamente. Sobre a cadeira de Elias, você está certíssimo, é verdade. Eles também têm a expectativa, se eu não me engano, de uma outra pessoa, que é o sacerdote, né, em inglês high priest. Eles também acreditam num outro, que é o Messias mais Messias, que é o Messias filho de Davi. Então, na verdade, os judeus esperam 4 pessoas. Eles se baseiam numa profecia de Zacarias. Se eu encontrar aqui, fica mais fácil. Só que agora, se me falar qual é o capítulo, se eu não me engano, eu não vou saber. Mas os judeus esperam com ansiedade especificamente 4 pessoas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Não é isso. Deixa eu fazer um Google aqui que é mais fácil. É Zacarias 1 mesmo. Pessoal, de acordo com Zacarias capítulo 1, a gente tem uma profecia muito interessante sobre 4 chifres, né? Levantei meus olhos e olhei esses 4 chifres. E aí a gente tem a interpretação dessa visão, estes chifres são os que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor mostrou-me também 4 ferreiros. Então eu perguntei, quem é que vem estes a fazer? Ele respondeu dizendo, estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça. Os judeus, eles acreditam que esses 4 ferreiros são 4 pessoas que vêm no fim para trazer a era messiânica da redenção. Especificamente, Elias, o sacerdote, o Messias, filho de José e o Messias, filho de Davi. Tá? Eu não vou entrar especificamente sobre o porquê eles acreditam nisso, porque isso não é o assunto de hoje. Se vocês quiserem, eu posso conversar por fora, explicando a visão deles. Né? Eu pretendo fazer isso lá na frente. Mas no momento que eu posso dizer é trazer esse contexto. Eles não esperam Moisés, certo? Para mostrar isso. Moisés não está como alguém que nós devemos esperar. Essa ideia que surgiu na igreja, que Moisés deveria voltar, ela só surge por conta das 2 testemunhas, porque é necessário preencher o lugar, porque são 2 e não somente uma. Tá? Eu só quero introduzir esse conceito para vocês, entenderem por que Moisés é incluso aí na lista. Tá? Em relação a Elias, tem um outro problema. Sobre esse versículo, e ele fará com que os corações dos pais se convertam aos filhos e dos filhos se convertam aos pais, é complexo, porque em Lucas capítulo 1, versículo 17, sobre João, o João Batista, é dito, ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos.
é por certo o cumprimento da profecia que a gente estava falando ali em Malaquias. É por certo o cumprimento da profecia. Aqui a gente não tem nenhuma prova de profecia dupla, pessoal. A gente tem muitas dessas profecias duplas em Daniel. E perceba, e ele converterá para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas olha só, as duas testemunhas elas aparecem ferindo. Outro problema, em Apocalipse 11 é dito que eles vêm para ferir as terras com maldição. Elias aparentemente vem para tentar massificar, deixar as coisas mais tranquilas e não trazer praga. E é que a gente entende. O mistério de Elias já foi cumprido, pessoal. Elias já veio. De acordo com o livro de Malaquias, a expectativa tanto de Moisés, da lei e do Messias já veio. Isso já foi cumprido em João. Né? A gente tem inclusive uma outra passagem, versículo 1, né, de Malaquias 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. Pessoal, isso é uma referência perfeita a Mateus 11. Né? Este é aquele a respeito de quem está escrito. Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente de tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza, vos afirmo, ninguém é maior do que João Batista, né? Ninguém nascido de mulher é maior do que João. Entretanto, o menor do reino do céu é maior do que ele. Né? Desde o dia de João Batista até agora, o reino do céu... Eu vou pular porque eu acho que vocês já sabem, né, essa passagem aqui. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Se desejarem aceitar. Se. Se. Perceba. Se. Por que se? Por que se desejarem aceitar? Porque Jesus não chegou e simplesmente falou, sou eu. Porque se. Porque é simples. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Profecia condicional. Pessoal, quem tem experiência com o Antigo Testamento sabe, sempre que Deus dá uma profecia condicional, dá errado. Parece que sempre que Deus fala, se fizer isso aqui certinho, vai dar certo com vocês. Sempre que ele dá uma profecia que tem o se, essa partícula, para que eu não, se, eu dou um propósito, dá uma possibilidade de que isso não aconteça, não acontece. Sempre. Sempre, pessoal. A gente vê o que aconteceu com Salomão, a gente vê o que aconteceu com os reis. Sempre que os profetas eles apareciam, se fizerem isso, não vai acontecer nada com vocês, né? Se comerdes da fruta, certamente morrerão. É porque vai acontecer. Ele nunca dá uma profecia condicional já esperando uma coisa absoluta. Eu não sei se a gente pode criar uma doutrina sobre isso, né? Mas isso é um fato. Eu não conheço particularmente nenhuma profecia que Deus entrega ao povo dessa maneira e que acaba se cumprindo absolutamente. Então isso é uma curiosidade. Sempre que Deus fala que algo pode ser descumprido, acaba sendo descumprido. Né? E a gente sabe o que aconteceu com o povo judeu aí em todos esses anos. Tá? Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que de acordo com Malaquias, que é o livro que anuncia a vinda de Elias, é difícil de defender essas duas testemunhas como explicitamente e especificamente os dois. Primeiramente, como eu mostrei, Moisés não vem, certo? Não de acordo com as escrituras explicitamente, a não ser que você ache que isso está implícito aqui, né? Lembrai-vos da vez meu servo, a qual lhe mandei. O problema é que isso estaria implícito, é exegese. Você já acredita que as suas testemunhas são Moisés, e aí você tem um versículo para encontrar isso. De acordo com Malaquias, isso não está escrito, e isso não cumpre os requisitos para a gente considerar uma profecia dupla, né? Como Ezequiel 28, Daniel 9, 27. Profecias duplas são diferentes, elas realmente são duplas. Né? Isso é exegese que a gente está fazendo aqui. E sobre Elias, a gente vê que tanto a profecia de capítulo 3 como no capítulo 4 já aconteceram. A gente, não, mas pode ser que venha outro. O problema é que ele, no caso, o Elias, né? Eu vou enviar o profeta Elias, e ele, no caso é esse ele aqui. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. A gente não tem razão no texto para acreditar que esse ele é um segundo ele. Né? A não ser que, mais uma vez, a gente entre no pressuposto da profecia dupla, que o texto está falando uma coisa e também está falando outra coisa. O que, gente, existe sim, acontece em várias dezenas de profecias no Antigo Testamento, somente no Antigo a propósito, não sei se isso acontece no Novo,
Mas eu não consigo encontrar aqui uma prova para enxergarmos o texto assim. Não é uma leitura natural do texto. Tá? Não é natural. Você até pode dizer que está implícito. Só que como isso é inferência, eu deixo um pouco de lado e eu não criaria doutrina sobre isso. Tá? E outro problema, gente, é a gente se basear na doutrina dos judeus para isso. Porque, assim, eles ardentemente esperam que que Elias venha. O problema é que a gente também não pode esquecer, é que eles esperam que o Messias venha. E o Messias já veio, certo? Né? O Messias já claramente veio. E mesmo assim eles não acreditam nisso. Então é aqui que a gente começa a divergir um pouco da opinião dos pais da igreja, da opinião da igreja clássica, que retira suas inspirações de entendimento da escatologia dos judeus e acaba ficando numa incógnita. Afinal, dá para saber assertivamente quem são as duas testemunhas? Né? Pessoal, aqui que eu queria concluir. Na verdade, vocês verem, não tem mais texto falando disso. Se eu falar para vocês, não, mas tem. Não tem. A gente sabe que Elias pregou durante 3 anos e meio, Jesus falou sobre isso, né? E pediu para que não chovesse durante 3 anos e meio. Mas a gente não sabe de mais nada especificamente em relação à profecia de Elias. O que eu quero concluir aqui é que a gente não sabe de fato quem são as duas testemunhas. Essa é a verdadeira resposta para esse enigma. Isso é um enigma. Na verdade, não tem como saber. Ô, Vitor, só uma dúvida. Perfeito. Oi, Lília, estamos ouvindo. Pode mandar. É só para ok, finalmente. tirar uma dúvida. Não, sim, Pode dizer. Não, a minha dúvida já foi um bocadinho atrás. Mas pode falar. Sim, pera. Tinhas falado que os judeus eles estão à espera de 4 Isso. testemunhas. Não, isso? não. E que Não são testemunhas, são 4. Não, são 4 4 pessoas. personagens do tempo do fim, só. Sim. E estão à espera que elas venham todas ao mesmo tempo ou vêm todas com Jesus? Neste caso, Não, Jesus é uma das 4 pessoas. Não, eles não esperam Jesus. A última Eles pessoa. não esperam Jesus? Não, quando eu digo judeus não messiânicos. Judeus, Tá. né, aqueles que ainda mantêm a lei e acham que podem ser salvos somente com isso. Tá? Os judeus messiânicos, eu não sei como interpretam esse texto. Tá? Por certo, não interpretam da mesma maneira porque não faria sentido. A não ser que interpretem de uma maneira mais, talvez, simbólica, historicista. De certo também, gente, sim, há 2 Messias. Mas não é que há 2 Messias. Há 2 faces do Messias, tá? Cordeiro, leão. Aquele que era, e há de vir, né? Que de fato morreu e ressuscitou. Aquele que veio receber uma coroa de espinhos, aquele que vai receber uma coroa de glória, né? O reino de Deus. Já e ainda não. Já está aqui, mas ainda não. Então, sim, o Messias, ele em sua total glória é tão diferente da primeira e da segunda vinda, que na Bíblia assemelha-se a 2 pessoas, tá? Isso é um mistério que inclusive é imitado pelo anticristo. Não vou entrar nesse assunto ainda. Agora, os outros 2, o sacerdote e o profeta, mesmo que o profeta seria João Batista, fica a dúvida então quem seria esse sacerdote, entendeu? Então eu não sei como os judeus messiânicos interpretam essa profecia de Zacarias, tá? Essa profecia de Zacarias, a interpretação que eu citei aqui, ela é referente aos judeus não messiânicos, os judeus que a gente considera apóstatas, porque não creem. Tá bom, Lília? Tá certo. Obrigada. De boa. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho Eu 2, entendi. na verdade. Pode mandar. Eu acho excelente dúvida, pessoal. Eu acho mais legal a dúvida do que a certeza, porque a dúvida faz a gente pensar mais. Verdade. E ainda mais escatologia. Sim. Mas a primeira dúvida é a seguinte: não teria. É necessário que as 2 testemunhas sejam 2 indivíduos mesmo. Eles não podem representar um grupo de pessoas, né? Absolutamente. Eles também podem representar o grupo, mas eles representam da mesma maneira como o presidente representa uma nação. Compreende esse conceito? Eles podem representar o Eles grupo, mas representam um grupo, mas são indivíduos. É como um presidente tá. representa uma nação. A evidência que eles são indivíduos é, como eu já falei, o fato de eles profetizarem, primeiramente serem chamados de testemunha, profetizarem,
por um tempo específico. A menção a eles do Antigo Testamento, Zacarias, né, sobre essa profecia das duas oliveiras e dos dois candelabros, a sombra que eles têm, na verdade, é Zorobabel e Josué, que são dois indivíduos, né? O fato de que eles possuem bocas que sai fogo, né? O fato de que eles têm poder para trazer pragas, o fato de que eles podem ser mortos, pendurados, né? E ainda ressurretos. Tudo isso indica que são pessoas mesmo. Mesmo que venham também Entendi. representar simbolicamente a igreja vitoriosa, né? Esmirna e Filadélfia. Entendi. Ah, nesse caso eu já matar essa dúvida. A segunda seria na frase de Tertuliano. A gente já viu, né, você já expôs aí vários Uhum. motivos por que não seria Enoque e Elias, mas eu achei curioso a conclusão dele. Eu coloquei a frase ali na Aba Futuro, dele falar de Enoque e Elias, ele fala assim, né, que ele é argumento da morte. E só uma curiosidade também, eu tava vendo esse argumento da morte, ele surgiu com o evangelho apócrifo, o evangelho de Nicodemos, sabe, aquele judeu que encontrou Jesus e tudo Sim, mais, sim, sim, fizeram um sim. evangelho com o nome dele, e é ali que fala claramente sobre essa coisa de Sobre a, Hebreus, sobre a teoria mesmo. da teoria de, justamente porque as escrituras dizem que todos devem morrer, então tem que ser esses dois. É daí que surge essa tradição. Achei só uma curiosidade interessante. Bacana, pô. Mas, Fantástico. Fantástico. continuando, ele fala ali: eles foram reservados do sofrimento da morte para que por seu sangue extingam o anticristo. Nossa, isso Eu tá. fiquei pensando nisso. Cara, eu acho que isso tá, tá estranho isso aí, cara. Tá estranho essa ideia. Porque atribuir poder ao sangue de alguém que não Cristo soa herético, sabe? Entendi, com certeza. Eu fiquei nessa dúvida justamente por No isso. caso, a ideia era de quem? Era Tertuliano. De que o Elias e o Enoque teriam sido guardados. Claro que Tá, não teriam sido tá. eles, mas eu fiquei pensando, se fossem pessoas mesmo, será que a função poderia ser parecida? De extinguir o Entendi. anticristo? Fica aquele ar de mistério, que de repente é o que o texto quer, na verdade, nos deixar. Tá? Na verdade, eu queria mostrar para vocês, pessoal. Só uma pergunta, Luiz. Você tem mais alguma dúvida? Não, era só essa mesmo. Tá. Não, porque assim, sobre essa, já encaixando aqui uma outra coisa, já puxando um ganchinho aqui, a gente acaba concluindo, na verdade, e eu acho que a conclusão mais honesta é que a gente não sabe. A gente não possui menção. É, silêncio das escrituras é silêncio. Se fossem Elias e Moisés ou Elias e Enoque, poderia facilmente ter citado aqui. Na maioria das vezes, acontece. Por exemplo, não, mas isso não acontece. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, a gente também tem um cumprimento de uma profecia que havia sido profetizada em Ezequiel 38, que é a guerra de Gog e Magog. Se a gente fosse abordar o silêncio, e se a gente simplesmente falasse, que guerra é essa? Talvez sem essa menção de Gog e Magog, ficaria difícil, não impossível, mas difícil de fazer a conexão com Ezequiel 38 e 39. Mas a Bíblia não ficou em silêncio. E ela não fica, por exemplo, em relação à mulher. Você pode falar, mas em Apocalipse 19, não é dito quem é a tal da grande prostituta. É dito, só que simbolicamente. É facilmente associado. Até porque a gente acabou de ver Apocalipse 11, a menção de quem é ela no termo a grande cidade. É que fica um pouco escondido, mas sim, é dito sim, claramente é Jerusalém. Por mais que isso escandalize algumas pessoas. Né? O que é inclusive esperado. A cidade santa, posteriormente a grande cidade, que espiritualmente se chama São Mejuto, onde também o Senhor foi crucificado. Aqui a gente não tem exegese, a gente ainda tem uma exegese natural do texto, que com uma certa leitura de referências e uma boa hermenêutica, você acaba meio que, diria que assim, solucionando esse mistério. Sobre as duas testemunhas, realmente é impossível. A gente não tem nenhuma menção, nem a Moisés, nem a Elias, nem a Enoque, nem a mais ninguém. A razão das pessoas citarem Enoque e Elias é o fato que eles desapareceram. A razão de citarem Elias e Moisés é a semelhança dos milagres, né? No caso, o fato que não chove, um milagre de Elias, e o poder para converter as águas em sangue, um milagre de Moisés. Só que elas esquecem também, por exemplo, que das suas bocas sairá fogo. Algo que eu mostrei para vocês é uma referência a Jeremias. E até mesmo o conceito de duas testemunhas foi profetizado lá atrás
pelo profeta Zacarias. Então fica esse espaço, que podem ser os 3, mas na verdade tem que ser 2. Então qual dos 2 é? Elias a gente né, sabe que é, porque isso na cabeça das pessoas que defendem essa ideia com unhas e dentes, né? Porque Elias, o milagre está certo e também foi arrebatado. Só que o problema é que a gente vê naquele negócio. Mas se a gente considerar que é por conta dos milagres, não entra Enoque. Se a gente considerar que é porque foram arrebatados, não entra Moisés. Então fica aquele ar de, então tem que escolher um dos 2. Não podem ser os 2. Então fica nessa briga insana de quem seria um desses 2. Se é Elias e Moisés, Elias e Enoque, Elias e Moisés, mas eu simplesmente nem acho que seja isso que o texto está falando aqui. Até por conta, como eu falei naquele dia, o termo de testemunha de acusação. Aliás, só um ponto também que eu acabei esquecendo. Em nenhum momento é dito que elas vêm do céu. Em nenhum momento sequer é dito que elas vêm do céu. Se a gente perceber, não é dito. Só diz que vai conceder poder às 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Não é dito de onde elas vêm. Não é dito quantos anos ela tem. Altura. Nada. Não é dito nem se são judeus ou não. Até tornando mais extremo, não é dito nem se é homem e mulher. Né? Não é dito nada. Nada. Eu acho que por conta disso é que tantas pessoas colocam o Antigo e o Novo Testamento, outros colocam isso, aquilo ali. Só que fica realmente bem difícil, pessoal. Se a gente for bem honesto com o texto, fica difícil. O que a gente sabe assertivamente é que o Elias profetizado em Malaquias já veio. A gente também sabe que seria estranho o Enoque voltar só para cumprir Hebreus 9:27, o que não é verdade. A gente já mostrou. Também seria estranho, necessariamente, Moisés aparecer aqui, porque em nenhum momento das Escrituras é dito que Moisés voltaria. Então fica aquele ar de dúvida, tá? E agora eu queria dizer o que eu particularmente acredito, né? Eu hoje, depois de analisar essa profecia aí, abordar esses argumentos, eu já acreditei em Enoque e Elias, já acreditei em Elias e Moisés. Eu hoje, particularmente, acredito que são 2 pessoas aleatórias, que são levantadas no tempo do fim, né? Aleatórias não, mas que são levantadas no tempo do fim, com o propósito de confrontar, no caso, o anticristo, de confrontar o templo de Jerusalém, que está em pecado, e que, no mínimo, andam no mesmo espírito de Elias e Moisés. Enoque nem sequer está em contexto aqui. Eu digo isso por conta do versículo 5, né? E se alguém lhes quiser fazer mal, deve da boca dele sair fogo, né? E do outro, perdão, do versículo 6, né? Poder de fechar o céu e em relação às águas converter em sangue. Então, assemelha-se muito com mais Moisés e Elias. Enoque realmente tem que estar fora, não faz nem sentido Enoque estar sendo mencionado aqui. Mas eu, particularmente... Fala aí, Ian. Desculpa, é uma questão assim um bocadinho fora, mas esses 2, as 2 testemunhas, elas sabem que são as testemunhas ou irão saber mais tarde? Não está escrito aqui. Tá vendo? Não está escrito. Como é que eu vou saber isso? Não dá nem para saber isso. Algumas pessoas, eu já vi muito na internet de, tive um sonho e tal, e Deus me falou. Cara, não está nem escrito aqui. Não tem nada. A gente sabe muito mais sobre o anticristo e o falso profeta. A gente sabe muito mais sobre o anticristo, sobre o mistério da prostituta, né, a grande Babilônia, do que sobre as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, elas estão, acho que, escondidas e seladas. Talvez até para que Satanás não tente a destruir antes do tempo. Talvez se eu tivesse que chutar, especular, o que eu não gosto de fazer, né? Isso não é de maneira nenhuma crítica textual. Mas se eu tiver que entrar na tal da especulação, eu diria que tem mais a ver com isso, com a sua preservação. Até como Deus, a gente sabe que preservou o corpo de Moisés, né? É dito isso em Judas, né? Nos faz saber o que Satanás queria fazer com o corpo dele. Então, talvez tenha algo a respeito disso. Se eu estiver errado, por certo são Moisés e Elias, são os 2. Tá? Eu acredito que a segunda hipótese, a mais provável, é Moisés e Elias. Tá? De fato, Enoque não cabe aqui. Uma leitura natural de Apocalipse 11 não cita Enoque. Simplesmente
seria um pouco extrapolar demais o texto. Aqui talvez seja o momento daqueles bem pequenos, que são raros, que eu acho que os pais da igreja estão incorretos. Eu conheço dois, né? Esse momento aqui, que eles são muito assertivos em relação a Enoque, mas eu acho que eles tinham tanta... Eles se baseavam nos apócrifos, talvez por isso a certeza tão forte de Enoque. E também aquela questão da tribo de Dan, outra coisa que eu discordo. Não necessariamente o anticristo vem da tribo de Dan, algo que Irineu defendia, né, com unhas e dentes, mas enfim, algo que eu não acho que seja uma conclusão necessária. Aqui eu já acho que talvez os pais tenham especulado muito. De resto, eu concordo 90%, ainda mais com Irineu, Hipólito, não tem nem o que falar. Só que aqui eu acho que talvez não tenham sido muito precisos, né? Você vê que ninguém é 100%, ninguém tem tudo certinho. Aqui eu acho que eles estavam errados, sim. Se eu tivesse que dar um palpite, e seriam profetas antigos, por certo, estamos falando de Moisés e Elias. Os milagres não deixam dúvida, né? Porque são os milagres que são ditos, que são feitos por elas, né? Porém, como também aparentemente há milagres aqui, ou menções de outros profetas, fica aquele espaço de dúvida, a falta de identificação, o fato de que Elias já veio e o povo não reconheceu, e o fato de que Moisés é descrito no Antigo Testamento como voltando, na minha opinião, a hipótese mais provável, e que talvez seja a correta, tá? E o que eu já vi muitos cristãos, inclusive, defendendo, é que não. São simplesmente dois profetas que são levantados num tempo específico, de 3 anos e meio, para cumprirem, 3 anos e meio para cumprirem aquele propósito que Deus precisa que eles cumpram. Tá? Agora, se eles sabem quem eles são, se eles têm certeza, o texto não dá margem nem sequer para a gente especular isso daí. Aqui a gente vai entrar naquela área que eu acho meio complexa, que é a área simplesmente achismo. Tá bom, pessoal? Tranquilo, eu ia só comentar um outro negócio que eu também estava lendo aqui. Acho que vou até te mandar esse PDF depois. É um negócio de 500 páginas só sobre as duas testemunhas. Eu acho que eu sei qual é esse PDF. Eu acho que eu sei qual Já é esse deve ter visto até, né? Já vi, eu tava vendo agora mais pouco. É ele mesmo. É ele mesmo. Então, ele É. fala de Irineu também, e parece que, olha só que coisa. Ou talvez ele nem realmente defendesse. Eu achei isso até interessante. Eu tava vendo que. O que acontece, né? Hipólito e Tertuliano, eles são meio que casos à parte, né? Que nem você falou. É raro eles estarem errados, mas Tertuliano, primeiro, que ele saiu da igreja cristã. Tertuliano Acabou tem entrando numa seita e É, a gente não sabe. E Hipólito, ele é meio complicado, a gente não tem muita base sobre ele, então. Imediato. Só que Irineu, o tenso é que ele aprendeu com Policarpo, que era discípulo de João. Então ele falar uma coisa errada, para mim, pelo menos, me atinge mais, entendeu? Eu acho que sim. fica mais tenso, entendeu? E aí, pelo menos isso me confortou mais. Ele diz aqui, parece que na obra dele ele só fala que os discípulos dos apóstolos, né, ou seja, Policarpo e os outros, simplesmente diziam que Enoque e Elias estavam guardados nos céus, esperando para serem transformados por um estado incorruptível. Eles ainda não estavam nesse estado perfeito. Só isso. Eu particularmente também acredito nisso, tá? Se você falar para mim hoje assim, você acredita, eu nem sei se isso é heresia, eu acho que não. Mas eu não sei se hoje as pessoas já estão, se há pessoas que já estão diante de Deus, o Pai, glorificadas no céu, da maneira como todos serão no último dia. Eu sei que certamente todos os que morreram já estão no seio de Abraão. Só que eu não sei se quando Enoque e Elias, quando eles foram arrebatados, a gente sabe que foi ao céu, mas a gente não sabe qual o céu. Afinal, quão profundo foi esse céu e em que maneira eles foram. Eu não sei se eles já partiram totalmente glorificados diante do trono de Deus. Até porque se fizeram isso, de fato foram excepcionais. Porque nem Cristo havia ainda morrido na cruz, né? Embora, na verdade, a gente entenda a questão atemporal de Deus e como Deus, na verdade, ele está acima do tempo, né? Mas Cristo havia ainda não descido para a terra e eles já haviam subido. Eu não sei como a gente fica teologicamente em relação a isso. Isso é um daqueles espaços que parece que ninguém, na verdade, tem certeza. Pelo que eu tenho conversado com muitos cristãos, né? Como é que a gente sabe? Não sabe, porque a Bíblia ela não fala muito bem. Ela fala mesmo do seio de Abraão. Ela, como eu falei, ela tem um momento que ela fala daqueles que clamam diante de Deus, né, que são mortos
diante da grande tribulação. Mas infelizmente a gente não tem muita revelação sobre como funcionam os céus em si, né? E como as pessoas vão se apresentando lá enquanto morrem. A gente sabe que estamos cobertos de uma grande nuvem de testemunhas que morreram e que alcançaram a fé, e que algumas que nem sequer morreram, né? Como Enoque e Elias, mas que a gente não sabe se já habitam com corpos glorificados. Até porque se habitam, teria que, enfim, voltar na Terra junto com Cristo para que os outros também fossem ressurretos e recebessem seus corpos glorificados. E por último seríamos nós. Então, sei lá, fica muito... É muito especulativo. Eu acho que acaba sendo talvez irrelevante ao estudo. Eu não acredito que isso ajuda a gente a alcançar nenhuma relevância, né? Só que agora, em relação a Irineu, Luigi, Irineu defendia isso da tribo de Dan. Isso eu acredito que ele errou sim, né? Por mais que eu pegue assim, pô, eles parece que tinham a doutrina perfeita, a gente não pode esquecer que também tinham o hábito de ler apócrifos, que a gente considera, né? Então, talvez por conta desses livros da época, eu digo assim, talvez os seus erros principais tenham vindo justamente por conta da influência desses livros, né? No caso, Enoque, eu não tenho certeza nenhuma, né? Como você falou aí do Evangelho de Nicodemos, né? Sim, são fontes assim que você vê que a base já está errada, entendeu? Exato, Então era perfeito. comum isso Eu acontecer. acho E que também, talvez sobre isso eles não tenham recebido de João, sabe? sim, não, com certeza. Isso eu não discordo, até porque apesar de assim a gente valorizar bastante, né, os pais e tudo, querendo ou não, eles continuam sendo falíveis, né? Então eles Sim, não são escritores bíblicos e tudo. Então sempre sim, tem aquele ponto ali aqui. exatamente. Mas eu realmente, se perguntarem para mim qual eu acho a mais provável, por conta dos argumentos que foram expostos aqui, Enoque é, por certo, o mais improvável. A volta física de Elias também, ela não é necessária. Ela pode acontecer numa profecia dupla implícita. Olha só, pessoal, implícita. Uma profecia dupla implícita. O problema das profecias duplas implícitas é que a gente não tem como interpretá-las. Somente os profetas podem interpretá-las assim. Eu vou dar um exemplo. Vocês provavelmente sabem daquela profecia, né? Do Egito chamei meu filho, acho que está em Oséias, que ela é. Sei o que é. Oséias, no caso, Oséias 9. Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Gente, isso aqui é uma profecia que já aconteceu muito antes de Cristo aparecer. Muito antes de Cristo aparecer. Quando Israel era menino, ou seja, Israel no Egito, como um povo, a gente não pode esquecer que Israel, né, e o povo hebreu todos têm origem naquele pequeno pedaço de tempo ali, né? Abraão, Isaac, Jacó, Israel e todos os filhos dele, né? Até a história de José que vai para o Egito, como eles ficam escravos, quando eles eram pequenos ainda, quando eles ainda estavam se formando como povo, né? Deus os amou muito e do Egito o povo judeu foi chamado, né? E foi chamado logicamente para a Terra Santa. Porém, quanto mais eu chamava meu povo, mais a gente se afastava da minha pessoa. Isso aconteceu desde o deserto até quando eles estavam na Terra Santa e continuaram sacrificando seus filhos para Moloque lá e continuaram fazendo aquilo lá. Porém, a gente aqui tem uma exceção. De fato, há uma profecia escondida aqui. E do Egito chamei o meu filho. Gente, isso aqui é uma menção a Cristo. Isso aqui é de fato uma menção a Cristo. Porém, ela faz parte daquelas profecias duplas que os únicos que têm autoridade para, entre aspas, decifrá-las são os profetas, especificamente os do Novo Testamento. Aqueles que foram, junto com os apóstolos, os alicerces da igreja no tempo das escrituras serem formadas. É uma profecia específica, que ela só aparece em Mateus. Por exemplo, como que Mateus sabia? E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei ao filho. Quem deu essa inspiração a Mateus? O texto? Por certo não. Por certo não foi o texto. Não tem nada do texto apontando para isso. Então a gente vê que sim, o texto é inspirado. Divinamente inspirado. Como Mateus teve essa inspiração, não sabemos. Mas por certo, teve uma inspiração. Né? Não sei se conversou com alguém, se conversou
com Cristo. Da onde que veio isso? Mas, por certo, é uma inspiração. Ou seja, é uma profecia escondida, tá? Se a gente chegar na conclusão de Moisés e Elias, a gente vai ter esse mesmo exemplo. São profecias escondidas. Só que a gente chega naquela questão. Quem é o profeta hoje na igreja que está revelando isso pra gente? Entende, gente? A gente está naquele ar que, na verdade, não é profeta. É o ar do achismo. Eu acho que é isso que o texto quer dizer. Não é o caso de outras profecias que acontecem na Bíblia, como Ezequiel 28, Daniel 9, Daniel 11. Daniel 11 é um dos melhores exemplos, que a duplacidade da profecia, né, que é claríssimo que a profecia começa falando de uma coisa e termina de outra, por conta da crítica textual. Ou seja, nós analisamos o texto e a igreja inteira consegue chegar nessa conclusão, que aquela profecia é dupla. Né? Existe ali um overlap e depois ela passa a falar de uma outra coisa. Não é o caso de Malaquias, enfim, como eu mostrei para vocês. Se de fato essa profecia também está falando que o Elias físico volta, fica um ar de dúvidas. A gente não sabe. Também a gente não sabe quem são as testemunhas, não é dito o nome. Então, gente, sendo sincero, o mais honesto possível, hoje qualquer pessoa que falar assertivamente para vocês, são essas as duas testemunhas, estão mentindo. Estão mentindo, a gente realmente não sabe. Talvez elas não saibam, talvez elas já existam, talvez elas estejam nascendo, talvez elas ainda não nasceram. A gente não sabe a idade, a gente não sabe a genealogia, a gente só sabe que são homens verdadeiros que profetizam contra o anticristo dentro de Israel. Tá? Essa é a conclusão mais honesta e que, logicamente, eu dei a minha opinião. Eu acredito que são profetas únicos que podem se movimentar de acordo com Elias e Moisés, possivelmente ser necessariamente Moisés e Elias, não sei, talvez. O mais provável não é isso, talvez, né? Mas fica aquele ar de mistério. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, gente. Realmente não tem mais nada para falar das duas testemunhas. Alguém tem alguma dúvida ou alguém quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar, eu não lembro se você citou, mas a transfiguração, então, poderia ser uma possível base, Sim. assim, se fosse para A escolher maior uma, delas, a maior seria... delas, a maior delas. O maior dos argumentos é esse. Entendi. Sim, hoje se você acreditar em Moisés e Elias fisicamente voltando, como assim, o texto de Malaquias é ineficaz para isso. A gente sabe que, por certo, o Monte de Transfiguração é mais forte. Só que também a gente pode se lembrar, talvez o Monte da Transfiguração tenha sido, na verdade, o perfeito cumprimento daquela profecia de Malaquias, onde é dito: lembrai-vos da lei de Moisés. Porque é ela que vai falar sobre o Messias. Entendeu? Talvez ali o contexto mais natural do texto seja justamente essa ideia que, bom, eu vou, né, como está escrito, vai ter o dia do Senhor. Né? Eu vou mandar o mensageiro que vocês esperam, ele vai preparar aquele que vai entrar no templo, no caso Jesus, e ele termina no capítulo 4. Antes disso acontecer, antes do dia do Senhor, lembrem-se da lei de Moisés. Esse que eu estou mandando para vocês, Elias. Aí vem, o povo estava com a antecipação messiânica que Jesus estava voltando, que Jesus iria aparecer, no caso o Messias iria aparecer, né? E provavelmente meditavam mais na lei de Moisés, meditavam nos profetas, e isso acabou resultando na profecia sendo cumprida. Tá? Um comentário, essa parada de Elias é muito importante. Se a gente procurar Elias no Novo Testamento, era constante a ideia do povo buscando se João era o Elias, por exemplo. Marcos 6,15. Entretanto, outros alegavam, ele é Elias, né? E outros declaravam, ele é profeta. Ou quando Jesus mesmo estava para morrer, né? E as pessoas falavam, manda Elias te salvar. Por exemplo, Mateus 17:10, olha que interessante. E os discípulos lhe perguntaram, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Né? E Jesus vem e conclui, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Aí fica a dúvida, ele vem, de fato vem ou já veio? Próximo versículo. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejavam.
Possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente, esse Elias, no caso que vem restaurar todas as coisas, ou vem junto com Cristo, né? Perceba, não antes do anticristo, mas junto com Cristo no momento da restauração. E talvez aí a ideia do no Monte da Transfiguração, eles terem visto Elias e Moisés glorificados, ou seja, que eles viriam junto com Cristo quando o Cristo estivesse glorificado. Esse seria o tempo desses dois de fato voltarem, né? O tempo esse como está escrito em Atos, né? Eis que estavam reunidos e lhe consultaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel, né? Ou essa restauração é de fato o que o texto quer dizer e no caso ela se conecta com a restauração que Elias, ou no caso João, faz entre o povo judeu, né? E sai batizando as pessoas e isso faz eu diria que causa uma antecipação para o povo judeu receber o Messias, né? Contornando o coração dos pais aos filhos, né? Essa seria a possível restauração, né? Que Cristo disse que na verdade Elias estava fazendo, né? Elias já veio, tá? O que a gente acho que dificilmente poderia concluir é que essa restauração é a que as duas testemunhas fazem, porque as duas testemunhas não restauram nada. As duas testemunhas não restauram absolutamente nada. Elas destroem. Elas vêm para destruir. Somente isso. Elas vêm para profetizar, chorar, trazer praga e serem mortas. Não há restauração, até porque a gente sabe que após, perceba, não é tentar restaurar, né? Jesus ele é assertivo. Elias vem e restaurará todas as coisas. A gente sabe que as duas testemunhas aparentemente morrem fracassadas, aparentemente, né? Porque a gente sabe que daí o anticristo vem, faz guerra contra eles e eles morrem. Seus corpos jazem na grande cidade. Então, até se você tentar pegar uma profecia do Novo Testamento que possivelmente aponta para as duas testemunhas, também é um argumento sem perna, sem corpo, não tem lógica. Parte mesmo da exegese. Ou essa restauração já aconteceu e ela é mencionada no início, né, do Evangelho de Lucas, com a restauração dos pais aos filhos, ou é a restauração messiânica que nós enxergamos como o reino de Deus que vem, né? Não o que já veio, mas o que de fato virá. Enxergar essa restauração como o ministério das duas testemunhas talvez seja um pouco... talvez não seja a leitura mais natural do texto. Não acredito que seja isso que o texto está falando. Tá? Só dando essa conexão aí, que agora que eu me lembrei que faltou eu comentar sobre esse detalhe aí. Tá bom? Mas eu acho que é isso, pessoal. Praticamente sobre esse assunto a gente já falou tudo que podíamos falar. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem mais nada pra... Não ouvi, deu uma falhada aí. Bom, não tem nada pra comentar, só... É que eu não... assim, eu só fiquei ouvindo, né? Mas eu não consegui ficar totalmente atento. Mas é isso, né? Algo obscuro ainda, não é uma Sim. certeza Não é uma entre certeza. essas duas testemunhas. Sim. Essa é a conclusão, né? Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. Beleza, ótimo. Tá? Fechou, mano. Eu particularmente, se eu tiver que dar o meu palpite, por conta das evidências que a gente encontrou, eu faço uma inferência. Eu assumo que não são Moisés e Elias. Por uma questão de probabilidade. Eu acho que é o mais provável, o mais natural. Aparentemente, João já fez tudo o que Elias aparentemente iria fazer. E o que Elias ainda não fez, ele só fará quando Jesus voltar. Né? Sim, sim. Por conta disso, eu acredito que não são Moisés e Elias. E nem Moisés aparentemente voltaria. Porém, se eu estiver errado, Enoque não está aqui, gente. Enoque simplesmente não está sendo escrito aqui nesse texto. Eu acho muito difícil de ser Enoque. Tá? Se eu estiver errado, sim, é Moisés e Elias. Mas Moisés, Elias e Enoque eu acho praticamente impossível. Tá? Eu diria que é essa a conclusão. É essa a conclusão. Tá bom, beleza, mano. Obrigado. Eu vou saindo aqui, tá bom, mano? Perfeito. Então eu vou, se ninguém tem mais uma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação. Tá.
Beleza, deixa eu ir lá. Falou, galera. Valeu, Adriano. Valeu, Até a próxima. Adriano. Até a próxima, gente. Posso encerrar então a gravação, pessoal? Pode fechar. Perfeito. Prazer estar com vocês, pessoal. Muito